Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às aulas de História, hoje nós vamos ver aqui, dentro da República Velha, ou da República das Oligarquias, as contestações desse período. Vamos ver o que os trabalhadores, o que o povo estava fazendo nesse período. A República Oligárquica foi um período turbulento. Várias revoltas sacudiram o país. No geral, essas revoltas mostravam insatisfação diante de um sistema de governo que alterava muito pouco as condições de vida da população. Então, nós tínhamos passado da monarquia para a república, mas a vida do povo, de modo geral, não mudou nada. Então, vão ocorrer no Brasil várias contestações. Entre as principais revoltas estão Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Cangaço, Revolta da Chibata, Tenentismo e movimentos operários. Guerra de Canudos ocorre na Bahia no período de 1896 a 1897. Enquadra-se nos denominados movimentos messiânicos. O termo é usado para dar nome à reunião de milhares de sertanejos comandada por um líder religioso. Então, tanto a Guerra de Canudos como outra que nós vamos ver aqui, a Guerra de Contestados, eles são chamados de movimentos messiânicos. Esse nome vem de Messias, de Jesus, vamos dizer, do Messias, tá certo? Como eles eram comandados por líderes religiosos, receberam o nome de movimentos messiânicos. Essa Guerra de Canudos surgiu em áreas rurais pobres atingidas pela miséria. A maioria desses movimentos são, em grande parte, de pessoas pobres e miseráveis que vão encontrar um líder ou alguém que fique ao lado deles para fazer esses movimentos. Os principais componentes eram a religiosidade popular do sertanejo e seu sentimento de revolta. Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, foi o grande líder da revolta ou Guerra de Canudos. Temos aqui, essa Guerra de Canudos, ela vai ocorrer aqui na Bahia, lá em cima o estado de Pernambuco, aqui à direita Sergipe, e aqui em Canudos, na região de Canudos, vai ocorrer esta guerra. Aqui nós temos uma charge mostrando ali, à direita seria o símbolo da República, que é uma mulher, e à esquerda seria Antônio Conselheiro, e ele falando, alto lá, aqui não passarás. Por quê? Porque Antônio Conselheiro, ele era monarquista. Causas da Guerra de Canudos: concentração fundiária, ou seja, grandes latifundiários dominando e controlando grande parte das terras e o pobre sem nenhum local para ficar. Miséria e fome da população sertaneja sempre está incluído nessas revoltas. Superexploração do trabalhador rural. Seca e aumento de impostos. Sabemos que no Nordeste constantemente ocorre grande seca. Camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos, ou Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia. Então, devido a essas situações, Antônio Conselheiro vai começar a fazer pregações contra a República e a favor da monarquia e leva esse grupo de pessoas para Canudos. E, durante vários meses, muitas pessoas começam a chegar àquele local. Canudos antes do conflito. Isso aqui seria uma pintura, um desenho de como seria mais ou menos Canudos antes de acontecer a guerra, o conflito. Temos aqui também à esquerda uma fotografia dos revoltosos de Canudos, já com o exército ali ao lado, e aqui alguns casebres que sobraram após a destruição. Comunidade forma um estado paralelo à república, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Os sertanejos deslocam-se para Canudos. Então, quando Antônio Conselheiro começa a fazer suas pregações, várias pessoas começam a se deslocar para Canudos. Com isso, os fazendeiros, aqueles grandes latifundiários, eles vão perder os trabalhadores, parte dos trabalhadores. E a igreja, inclusive, ela vai perder o quê? O dízimo, porque várias pessoas vão para lá. Então, preocupados com as situações, vão, junto com o governo federal, combater Canudos. Então vai juntar o governo republicano, mais os coronéis, mais a igreja, une-se contra Canudos. O governo republicano, porque também não queria uma comunidade dentro do país. Uma comunidade independente, no caso. Os principais jornais da capital difamam Canudos, associando aquela cidade ao retorno da monarquia, sebastianismo. Esse sebastianismo é porque Antônio Conselheiro, ele acreditava que Dom Sebastião, que era um rei de Portugal, que era jovem e morreu
no norte da África, no combate aos mouros. O corpo dele nunca foi encontrado. Então, para Antônio Conselheiro, ele ainda voltaria para reinar aqui no Brasil. Após 4 expedições militares, Canudos é massacrada. A obra literária que retrata o conflito é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, esse livro é bem famoso. Euclides da Cunha escreveu, que narra como era a vida lá, parte de como era a vida do pessoal que morava em Canudos, e conta como foi que o exército, a força da República, destruiu Canudos. Guerra de Canudos, aqui é uma fotografia da época, a imagem do batalhão de infantaria que veio do Pará para combater os revoltosos. Aqui à esquerda nós temos uma charge de Euclides da Cunha com o seu livro Os Sertões, e ali à direita Antônio Conselheiro, já morto, numa das únicas fotos que existe sobre ele. Guerra de Contestado. O líder foi o monge José Maria, e após sua morte o monge João Maria foi seu líder. Causa: exploração de camponeses, concessão de terra e benefício para empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e marginalização de pequenos camponeses para construir a ferrovia São Paulo-Porto Alegre. Então o governo queria construir uma ferrovia que ligasse São Paulo a Porto Alegre, e com isso ele vai ceder benefício a empresas inglesas e americanas e vai expulsar daquela região o povo, que morava, camponeses que moravam naquela região. Origem do nome. Por que o nome Contestado? Porque essa região ali estava na divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná, e os dois estados acreditavam e diziam que era dono daquela terra. Então havia uma contestação pelaquele local. José Maria reuniu mais de 20 mil sertanejos e fundou com ele alguns povoados que compunham a chamada Monarquia Celeste. Assim como Antônio Conselheiro, aqui também está ligada a monarquia, ao sebastianismo, ao messianismo. A monarquia do Contestado tinha um governo próprio e normas igualitárias, não obedecendo às ordens emanadas das autoridades da República. Os sertanejos do Contestado foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros e pelos donos das empresas estrangeiras, com o apoio das tropas do governo. Assim como Canudo, os participantes foram violentamente massacrados. Isso aqui era a bandeira da monarquia celestial, que seria da comunidade que estava se formando no Contestado. Cangaço ocorreu por cerca de 70 anos no sertão do Nordeste do Brasil. Para alguns pesquisadores, ele foi uma forma pura e simples de banditismo e criminalidade. Para outros, foi uma forma de banditismo social. Caracterizava por ações violentas de grupos ou indivíduos isolados. Assaltavam fazenda, sequestravam coronéis, grandes fazendeiros e saqueavam comboios e armazém. Comboios seria um grupo de automóveis, de carros. Os cangaceiros não tinham moradia fixa, viviam perambulando pelo sertão, praticando tais crimes, fugindo e se escondendo. Aqui é a grande questão sobre o cangaço. Se os cangaceiros eles eram herói ou bandido. Aí existe uma discussão grande, tem que pesquisar e cada um tomar a sua decisão. Esse cangaço ele ocorreu nesses estados aqui, partindo lá de cima: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então em todos esses estados do Nordeste ocorreu o cangaço. Causas do cangaço sempre está relacionado a isso tudo. Miséria e fome da população do semiárido nordestino. Má distribuição de terra, ou seja, grandes latifundiários tomando conta de tudo. Descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres. Violência dos coronéis sobre os pobres. Mito de Robin Hood é um mito que existe sobre Lampião, que assim como Robin Hood roubava dos ricos para dar ao pobre, diziam que Lampião também fazia isso. Deve ter feito, mas também tem o outro lado da violência. Cangaço, aqui nós temos o bando de cangaceiros aqui à esquerda, e à direita ali Dadá e seu esposo Corisco, também dois cangaceiros famosíssimos. Lampião, o rei de cangaço. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, denominado Senhor do Sertão e também o rei do cangaço. Temos várias músicas aí do Brasil que fala sobre Lampião. Por parte das autoridades de suas vítimas, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso da honra. Em 28 de 6 de 1938, na localidade de Angicos, Sergipe, Lampião foi morto junto com sua mulher, Maria Bonita, e outros cangaceiros de seu bando pela polícia Volante. Volante era o nome da polícia na época. Temos aqui o cangaço, Lampião e Maria Bonita.
Fim do cangaço. O cangaço teve seu fim a partir da decisão do então presidente da República, Getúlio Vargas, de eliminar todo e qualquer foco de desordem do território. O regime denominado Estado Novo de Getúlio Vargas incluiu Lampião e seus cangaceiros na categoria de extremistas. A sentença passou a ser matar todos os cangaceiros que não se rendessem. No dia 28 de julho, como já dissemos antes, Lampião é morto, junto com Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. O bando de Lampião teve suas cabeças decepadas, cortadas e expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular essa prática na região. Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo dos coronéis, ou seja, os cangaceiros eram dos únicos que os coronéis ainda tinham medo. Justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisava temer o desrespeito da lei. Cangaceiro, bandido ou herói? Aí fica com cada um fazer sua pesquisa para saber se Lampião e os outros cangaceiros eram bandidos ou herói. E aqui nós temos a cabeça dos cangaceiros depois de serem degoladas. Guerra ou revolta da vacina, Rio de Janeiro, 1904. O Rio de Janeiro nessa época era a capital do Brasil. Temos lá, problema do Rio da época. A situação do Rio de Janeiro no início do século XX era precária. A população sofria com a falta de um sistema eficiente de saneamento básico, constantes epidemias, entre elas febre amarela, peste bubônica e varíola. Temos aqui uma foto do Rio de Janeiro naquela época. Ações do governo. Diante dessa situação ali, falta de saneamento e aquelas doenças, o que é que o governo decide fazer? Modernizar o Rio de Janeiro. Decide destruir os cortiços e favelas, que era onde o pessoal morava, para ampliar as avenidas e construir novos prédios no Rio de Janeiro, inspirados em Paris, que é a capital da França. Com isso, o que é que vai acontecer? Aquele pessoal mais pobre que vivia nos cortiços, lá no centro do Rio, vamos dizer, eles são expulsos para os morros e os subúrbios. Dizem que é a partir daí que começa a se formar as primeiras favelas no Rio de Janeiro. E também ele decide fazer o quê? A vacinação obrigatória contra a varíola. Então essa aqui foram algumas ações do governo que o povo não vai gostar. O que é que vai acontecer? Principalmente com a situação da vacina, a população do Rio de Janeiro vai se revoltar. A população ignorante quanto aos efeitos da vacina e com a moral resistente à exposição de parte do corpo, porque muitas vezes essas vacinas eram dadas na coxa, então o pessoal tinha que levantar as pernas e o povo não queria, naquela época, essa situação. O que é que eles vão fazer? Eles vão se reunir e vão se revoltar e começar um quebra-quebra no Rio de Janeiro. Temos aqui um bonde da época, que era um meio de transporte da época, ele derrubado, virado pelos manifestantes. O governo decretou o estado de sítio, reprimiu e perseguiu violentamente os revoltosos. O regulamento da vacina foi alterado, tornando-se facultativa a sua aplicação. Então ele vai mudar, que não vai ser mais obrigatório. Outra revolta da chibata. Essa aqui era basicamente o seguinte: naquela época, 1910, os marinheiros e cabos da marinha, eles, quando faziam, vamos dizer, cometiam algum ato de indisciplina, faziam alguma coisa errada, eles sofriam chibatadas, certo? E, liderado por João Cândido, esse pessoal, marinheiros, vão se reunir e vão se revoltar na marinha, certo? Contra essas chibatadas que eles sofriam em determinadas situações. Só que isso aqui o governo rapidamente vai dominar, vai reagir, vai expulsar João Cândido da Marinha e vai internar ele como louco em um hospital de alienados. E vários outros também foram punidos. Posteriormente, a chibata ela foi excluída da Marinha. Hoje em dia, e faz muito tempo já que não tem a situação de aqueles que cometem ato de indisciplina sofrer com chibatadas. Tenentismo. Na década de 1920, o movimento tenentista foi a primeira contestação aberta à república oligárquica. Movido pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento dos problemas sociais e políticos, os jovens oficiais do Exército acreditavam que o caminho para salvar o país era sua ascensão ao poder, ou seja, era sua chegada ao poder. Assim, terminaram por liderar várias rebeliões, começando com a revolta do Forte de Copacabana em 1922, com a revolta paulista de 1924 e com a Coluna Preste de 1925-27, culminando com a Revolução de 1930. Então, esses tenentes, eles eram jovens oficiais do Exército
que eles estavam questionando a República Oligárquica. Eles queriam uma melhoria na educação, era contra a corrupção. Então eles não estavam gostando da situação do país e eles vão começar, a partir dessa década de 20, a fazer várias revoltas. Por exemplo, essa revolta de 1922, ela ocorre no Rio de Janeiro, que eles vão fazer um protesto. Ao final desse protesto, eles terminam caminhando pela Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e dos vários tenentes que estão lá e alguns civis que estão nesse protesto, apenas 2 vão sobreviver, o restante vai ser morto. E vai no final culminar com a participação desses tenentes na Revolução de 1930, que vai acabar com a República Velha e levar Getúlio Vargas ao poder. E o movimento operário? Esse movimento operário, ele vai crescer a partir do momento que no Brasil vai começar a surgir as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, e os operários eles vão começar a se organizar. E essa organização, principalmente incentivado por imigrantes que vêm de outros países para o Brasil, vai levar a que em junho de 1917 eles façam a primeira grande greve do Brasil, que vai envolver cerca de 50 mil trabalhadores, principalmente do setor têxtil inicialmente, mas depois vai se propagar por vários setores. Então o que é que eles queriam? Reivindicavam aumento de salário, proibição do trabalho infantil, jornada de 8 horas, garantia de emprego e direito de associação. Com o tempo, eles vão conseguir alguns desses direitos. E assim encerramos essa parte dos movimentos sociais da República Velha. Até a próxima.